Na primeira leitura que escutamos a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que foi seu companheiro durante algum tempo, diríamos também seu discípulo, entre aspas, seu aluno. Paulo pede a ele para não esquecer a fé, a sua experiência e o caminho que ele e Timóteo recebeu, a experiência que recebeu desde a infância, que escutava a palavra do Senhor, e o caminho que os dois fizeram juntos, a experiência que fizeram. Ele ensinou também, de certo modo, a Sagrada Escritura a Timóteo, e aí recebeu a fé fortalecida. Eles passaram bons e maus momentos por causa da perseguição, por causa de Cristo, e receberam estiveram em situações várias vezes desagradáveis. Mas Paulo alerta Timóteo e alerta-nos a nós que estas perseguições por causa de Cristo foram a força para eles na caminhada e o vigor no anúncio do Evangelho. Paulo fala precisamente da experiência e da importância da palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, que pode iluminar os caminhos e ensina a viver de acordo com a vontade de Deus e não a vontade dos homens. A palavra inspira, e quem é inspirado pela palavra ensina, persuade, exorta, corrige e forma. Precisamos nós escutar isso para abrirmos à palavra do Senhor, que só assim podemos viver na sua vontade. E é precisamente por causa disso que Paulo faz esta exortação, escrevendo a Timóteo, pedindo que ele permaneça firme na fé e que revista dos ensinamentos que recebeu. Não pode deixar os ensinamentos em vãos. O que nós recebemos na catequese, nos encontros que vamos, o que é que fazemos com o que recebemos? O ensino que nos foi dado. A palavra de Deus é também o alicerce sólido e consolo necessário para mantermos perseverantes na fé, na esperança e no amor. Aqueles que fizerem esta experiência realizam boas obras e perseveram na fé em Cristo. Muitas vezes as nossas obras não são bem realizadas porque não têm a consistência na palavra do Senhor, porque não somos constantes na palavra do Senhor. Que lugar tem a Sagrada Escritura na nossa vida? Usamos? Quando usamos, como usamos e para que usamos? Se ela existe, existe para alguma coisa. Mais do que existir, ela é o alicerce para nós, é o alimento. Se andamos secos e na secura, é porque esta palavra precisa penetrar no nosso coração, precisa molhar-nos. Já estamos no século XXI, é a altura de conhecermos um bocadinho melhor a palavra do Senhor e não viver na secura, distante daquele que nos salva, daquele que é a palavra, que é precisamente o que o salmista nos diz, vivem em grande paz os que amam a vossa lei. Aqui temos a lei do Senhor, é só cumprir. A lei dos homens facilmente cumprimos, e a lei de Deus pomos conveniência, pomos às vezes a reticência. Precisamos mudar de paradigma, precisamos mudar algo em nós. O salmista canta e faz elogio à lei de Deus. Este mesmo salmista, ao cantar, está a clamar a grandeza de Deus e pede auxílio a este mesmo Deus para proclamar a sua palavra e a sua lei com fidelidade. Ele é fiel e procura ainda mais, procura ser melhor. E nós, o que é que pedimos a Deus? Somos chamados a fazer uma reflexão séria
sobre o amor à palavra de Deus e a forma como nós relacionamos com a palavra e a forma também como nós vemos a relação que temos com a palavra, que nos abre os caminhos para a paz que só Deus pode dar. A palavra abre-nos o coração, deve tocar o recôndito do nosso coração para molhar e não ficarmos na secura, depois para podermos produzir frutos e frutos que permaneçam, como o Senhor nos diz. Deus é o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Por isso, Ele nos deu a lei para cumprirmos. No Evangelho, questionam a interpretação da Escritura, questionam a Jesus sobre a interpretação da Escritura na parte que diz respeito ao Messias e David. Eles não sabiam como seria o Messias, porque pensavam no Messias guerreiro, no Messias descendente de David que ia restaurar as realezas, recuperando os poderes e os privilégios. Não queriam prescindir daquilo que era para eles o privilégio. O caminho do Messias é outro, porque Jesus procura, aliás, aqui vemos Jesus que procura ensinar aos seus novas formas de identificar o Messias, pela humildade, o serviço, o sofrimento, a cruz, a morte e a ressurreição. Ele ensinou, e tudo isso deve acompanhar-nos. Não devemos ou não podemos escolher uma parte de Cristo para viver porque aquilo nos encanta e nos fascina. É Cristo todo, não é uma parte, nem em parcela, como muitas vezes procuramos fazê-lo. O povo escuta Jesus com muita atenção. Aqui ouvimos com muito prazer. A numerosa multidão escutava com prazer o que Jesus dizia. Eu pergunto, por que carga de água e por que mania hoje já se põe na nossa cabeça, ou pomos na nossa cabeça, que em 5 minutos tem que se dizer tudo? Que a partir dali já esquecemos. Agora a pergunta também é, qual é a predisposição que nós levamos para escutar a palavra? Será que o momento que estamos com o Senhor na celebração não seria o momento de pensar tão somente naquilo que estamos a viver no momento e deixar as outras coisas para depois, porque vem depois? Pode ser que às vezes há algum exagero, diria, na pregação ou na demora. Mas eu acredito que não é a missa que demora, é a nossa fé que é fraca, porque nós pretendemos taxativamente ou taxar o tempo para Deus. Esquecemos que Deus é Senhor do tempo. Nós colocamos taxativamente. Agora também eu estou certo de que se nós, os cristãos, lêssemos mais e melhor a Sagrada Escritura, o sacerdote, o bispo ou o papa não precisava de alongar muito tempo. Porquê? Porque os cristãos viriam para a celebração eucarística já com algum esclarecimento da palavra. Aí sim. Isso sim. Se cada um lesse antes de vir e preparar, assim como prepara para ir para o trabalho, prepara para fazer a sua exposição, prepara para ir ao médico e saber o que vai dizer, deveria também preparar para pedir ao Senhor o perdão na celebração, também devia preparar a palavra, ler ao menos alguns minutos a palavra, quando chegasse aqui, o sacerdote fala e a pessoa já estava a lembrar e assim não abstraía atenções com o que está para fazer depois. Aí estamos a falhar e devíamos ser mais espertos neste aspecto, pedindo a sabedoria do alto. Jesus explica a eles dizendo que o próprio David o chama de Senhor e isso é prova que ele é maior do que David. O Messias tem a sua origem divina e o torna libertador de todos.
Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar o mundo. Devemos evitar reduzir Jesus a um mero homem que realizou muitos prodígios. Eu diria, muitas vezes, para alguns, é Jesus Cristinho. Reduzimos Cristo àquilo que nos interessa. Não é Cristo parcelar, porque Cristo é o Cristo todo. Não é preciso a metade. Ele revela-nos para ajudar-nos a ver e a rever a nossa relação com Ele. Ele é o Messias Salvador. Escutá-lo com o coração nos abre horizontes verdadeiros para uma vida plena. Ele toca o coração daqueles que abrem a Ele. Nós abrimos ao Senhor? Estamos abertos a aceitar a lei de Deus? Se aceitamos com tanto fervor e às vezes com fanatismo às leis humanas, por que não abrimos o coração à lei de Deus? Ao amor que Deus nos tem? Celebramos a memória de São Bonifácio, mártir. São Bonifácio amou e seguiu a lei de Deus e a palavra de Deus, cheio de coragem e alegria. Isso deve servir-nos de exemplo, porque somos também chamados a viver e a ver a importância da firmeza da fé e o amor às Escrituras para reconhecer Jesus como o verdadeiro Salvador. Ele é mártir porque conheceu, viveu a palavra, amou a lei de Deus e procurou pô-la em prática. Não era só para dizer, mas é para pôr em prática. Nas nossas incertezas, devemos apoiar na palavra de Deus e deixar que ela nos transforme em verdadeiros testemunhos de Cristo. Vejamos Santo Antônio não, Frei Antônio ainda. A ação missionária do Frei Antônio em França. Por volta de 1223, Francisco recebe notícias das maravilhas realizadas pelo Frei Antônio. Muitos frades desejavam conhecer as Sagradas Escrituras. E hoje, nós queremos conhecer? E pedem a Francisco um professor, ou pediram. Francisco tinha receio de que a ciência encheria os frades de orgulho, enquanto a oração os podia limitar a permanecer firmes na humildade. Como lhe disseram que Frei Antônio era um homem de intensa oração e grande humildade, ele, Francisco, aceitou o pedido e nomeou Frei Antônio, para ensinar os frades a teologia e a Sagrada Escritura. Precisamente, Frei Antônio foi o primeiro a ter esta primazia de ser professor e mestre do ensino da Sagrada Escritura e da teologia. Possivelmente de outras coisas boas, nomeadamente a oração, a forma de viver humilde. E ele desempenhou tal função. Por isso, nas fontes franciscanas temos uma carta de Francisco a Frei Antônio, onde ele chama Frei Antônio de meu bispo. Quando ele diz, eu, Frei Francisco, apresento votos de saúde para que ele tenha força para anunciar a palavra. Desejo muito que ensines a Sagrada Escritura, a Sagrada Teologia aos frades, desde que este estudo não apague neles o espírito da santa oração e devoção, como está escrito em nossa regra. Ele escreveu esta regra e pediu, exortando Frei Antônio, que fosse simples para não deixar perder a raiz daquilo que é importante. Passado um ano, ou por um ano, Frei Antônio fixa a residência em Bolonha e os frades e pessoas anónimas e não só procuravam ouvir as lições da Sagrada Escritura e da teologia. Em janeiro de 1225, Francisco o envia com outros 3 frades para o sul de França, onde surgiu um movimento religioso que negava a autoridade do Papa. Já vamos ver um dos nomes grandes ao apelido a Frei Antônio. Em pleno inverno, de pé, Frei Antônio se dirige à França.
Os frades caminhavam pelas estradas cobertas de neve. São recebidos com grande alegria em Montpellier, onde existia um convento de frades menores. Frei Antônio prega ali, em Toulouse, em Limoges, e ele mesmo, Frei Antônio, sabe que a pregação sozinha não convence. Por isso preocupa-se com a oração, mais com a oração do que com a palavra, porque é a palavra que vai levá-lo também à oração e a oração leva-o à palavra. Passava longas horas na igreja em profunda meditação daquilo possivelmente que viria a dizer. Frei Antônio operou muitos milagres em França, convertendo muitos hereges. Ele é tido como martelo dos hereges. No dia 3 de outubro de 1226, morre Francisco de Assis. Frei Antônio recebe a notícia, estando ele em França, e junto à convocação para o capítulo geral, hoje nós chamamos assim, em Assis, Pentecostes do ano seguinte. Ele deixa Montpellier, atravessa a pé Provença e dirige-se a Assis. Hoje, como tenho dito, de carro 5 minutos, temos preguiça de ir à missa porque não amamos o Senhor conforme devíamos amá-lo. Não temos muito tempo para escutá-lo, mas temos tempo para ler notícias, temos tempo para fazer tantas outras coisas, menos para o Senhor. Ele dá-nos mais tempo para nós do que para Ele, mas Ele é que coordena porque é o Senhor do tempo. Ficava sempre mais claro que a missão de Frei Antônio era anunciar o Evangelho, pois ele também é chamado de trombeta do Evangelho. Dotes não lhe faltavam, era eloquente na forma de falar e acompanhava o seu falar com o poder da persuasão e ardente zelo também que mostrava pelas almas. Sua voz sonora lhe alcançava longe, possuía uma personalidade atraente e muito humana. Em alguns momentos bastava a sua presença que os pecadores caíam de joelhos, porque nele irradiava uma alegria contagiante e irradiava também a santidade. Frei Antônio ia a muitos lugares e atraía multidões que se reuniam, por exemplo, até os criminosos e os hereges acabaram por converter porque ouviam a forma simples e tão atraente com que Frei Antônio falava. O comércio fechava quando ele passava para falar. Todos queriam ouvi-lo. Frei Antônio sentia-se cheio do Espírito Santo e isso levava-o a falar com mais firmeza sobre a palavra do Senhor. Havia mulheres que ficavam a noite inteira na igreja para garantir um lugar para poderem escutar melhor o Frei Antônio. E hoje, a que horas é que chegamos à missa? Vamos à missa com esta disposição de escutar mesmo o Senhor, que nos fala pelo instrumento que Ele põe à nossa frente? Como as igrejas eram pequenas, Ele pregava muitas vezes nas praças e nos mercados. Parece uma loucura, mas é real. Hoje, pergunto eu, somos capazes de passar horas a escutar a palavra e a sua explicação? Eu que disse minutos atrás. Em 5 minutos já estamos completamente a voar. Em 5 minutos. Agora eu pergunto, na rede social quanto tempo gastamos? Nos restaurantes quanto tempo gastamos? Nos bailaricos quanto tempo gastamos? Precisamos aprender com o Frei Antônio a equacionar e a equilibrar o nosso tempo, a disciplinar a forma como gerimos o tempo para escutar o Senhor. Em que lugar está a palavra de Deus? Na minha vida. E a sua escuta? É uma escuta atenta ou uma escuta para passar o tempo? Que tipo de escuta predisponho diante do Senhor? Frei Antônio, ou Santo Antônio, ensina-nos a abraçar o menino com ternura e cuidado, a dar maior valor à palavra de Deus. O compromisso que podemos assumir e que devemos assumir. Ensinar com paciência a palavra com paciência,
cuidar com amor e viver com sabedoria. Somos sábios hoje, espertos ou inteligentes? Deixo-vos em desafio. Ides rever, refletir o que é a palavra de Deus, primeiro. O segundo, a diferença que há entre um sábio, um esperto e um inteligente. Não são iguais, que eu saiba. Reflitam e procurem pensar. Por fim mesmo, esta palavra tem algum valor e algum sentido para o meu viver cotidiano? Ouço testemunhos dos santos que fizeram grandes maravilhas e maravilhamos. Por que eu não faço maravilha também? Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa.